Então, o povo chucuru é um povo que é conhecido pela sua garra, pela sua força, pela sua resistência. É um povo que, apesar do processo de colonização, pelo qual o povo passou e sofreu, é um povo que resiste e que portanto, mantém os seus costumes, as suas crenças, as suas tradições. O povo chucuru são divididos por aldeias. Temos 24 aldeias, cada um tem um nome. Temos um representante, que é o cacique. Temos um líder religioso, que é o pajé. E em cada uma dessas aldeias a gente temos uma liderança. Além do cacique e o pajé, que são os nossos líderes maiores, o líder religioso e o cacique, temos em cada comunidade um representante, que representa cada comunidade. Ou seja, se acontecer algum problema, aquela liderança vai, leva para o conselho de liderança e tenta resolver aquele problema da melhor maneira possível. A língua da gente acho que sobrou 10%. A gente falamos algumas palavras, que eu vou citar até um exemplo aqui: galinha, a gente chama de tapuca, boi, marim e entre outras que ficou. Então, com a chegada dos portugueses, chegaram com a língua, Então a gente foi obrigado a deixar a nossa língua materna de lado e falar o português. Nas escolas também não se ensinava a língua materna, e sim o português. Então a gente, de certa forma, fomos obrigados a esquecer a nossa língua materna. Então, por conta do processo de colonização, das imposições europeias, o meu povo, ele perdeu a língua materna. Hoje o que nós mantemos é alguns vocábulos. E o que é feito para preservar, O que é feito, então, para garantir a continuação da utilização, vamos dizer assim, desses vocábulos. É feito um trabalho através da educação escolar indígena, um trabalho de estar de fato estudando esses vocábulos, de os estudantes estarem então entendendo esses vocábulos e utilizando, Isso se dá basicamente no ambiente de sala de aula, porque pelo fato de serem apenas vocábulos, não dá para ter um diálogo firme, não dá para ter um diálogo consistente. Então é feito na sala de aula essa questão de reforçar, para que não se percam os vocábulos, mas a língua em si nós não praticamos. Eu vim para essa universidade, claro que na intenção de passar por mais uma etapa de formação, mas sobretudo fazer parte dessa licenciatura, que é uma licenciatura intercultural indígena, e que de certo modo está unindo os conhecimentos globais aos conhecimentos específicos, aos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Então eu, na condição de professora indígena, eu tenho a missão de retornar para o meu povo e de socializar com a minha comunidade os saberes que eu adquiro aqui na comunidade. Então não é só a ideia de vir para a universidade, não é de apenas adquirir um título a mais, mas é de poder me imbuir de conhecimentos outros, e socializar junto à minha comunidade para fortalecer também a nossa identidade a partir do momento que a gente vem para a universidade e que tem essa relação com as diversas culturas. O PIB de diversidade, ele não só mudou a minha concepção assim de entender o meu povo, a minha história, porque, tipo assim, eu tinha um sonho já de fazer essa entrevista que eu estou fazendo, só que não tinha um recurso suficiente para aplicar essa pesquisa. Então, através do PIBID, fornecendo financeiramente também e auxílio pedagógico para que eu possa fazer essa pesquisa, eu estou conseguindo fazer não tipo um resgate, mas uma reafirmação dos conhecimentos que estavam se perdendo, no qual o meu tema do projeto se trata a Igreja Católica e a resistência chucuru, ou seja, o que os nossos ancestrais fizeram com essa resistência para que mantesse os rituais vivos até hoje. Sabemos nós que com a chegada dos portugueses há 500 anos atrás, o nosso povo foi obrigado a esquecer um pouco das nossas práticas religiosas e passar a adorar outras práticas. Então, os nossos mais velhos, eles fizeram uma evasiva,
fazia o que a igreja queria, mas sem deixar de lado as suas práticas religiosas. E o meu projeto tem como base isso, pesquisar os processos que levaram os nossos ancestrais a fazer essas evasivas e não deixar que se perdesse as práticas culturais. A gente perdemos muitas práticas culturais, mas podemos dizer que aos poucos ficaram, estão fortalecidas 100%. Porque através do PIBID de Diversidade, a gente consegue levar para a sala de aula temas, né, que dialogam com a nossa cultura, que dialogam com a nossa realidade e que, em contrapartida, né, são projetos que têm como foco o desenvolvimento da leitura, da escrita. Então a gente conseguiu, na verdade, né, no início da vivência do projeto, identificar alguns déficits, né, nas salas de aula, nos ambientes escolares, e assim pensar projetos que a gente pudesse então sanar aquelas dificuldades a partir da vivência da nossa cultura, a partir da vivência da nossa realidade. Então assim, é um projeto que consegue desenvolver a leitura, a escrita, a interpretação, sem perder o foco, né, na valorização da nossa cultura. Então eu, por exemplo, desenvolvo um projeto em uma escola multisseriada, que na verdade é um projeto que tem como tema a mística chucuru que fortalece as nossas crenças, né? Então é um projeto que visa então desmistificar o conceito de lenda, né? Quando o colonizador implementou nas comunidades indígenas a ideia de lenda, né? Tratando as histórias dos mais velhos como se fossem mentiras, como se fossem fantasias. E aí eu identifiquei, né, nas escolas a propagação desse conceito, quando muitas vezes os professores se utilizam desse termo sem entender o sentido, né, achando que estão validando o conhecimento quando na verdade estão invalidando, né? Toda vez que eu digo que aquela história é lenda, eu estou dizendo que é fantasia. E aí o meu projeto ele visa então levar para a sala de aula os mitos do meu povo, né? Com outra nomenclatura, né? Então retira-se a nomenclatura de lenda e agora nós passamos a chamá-los de mito. O meu sonho é que essa parte que eu já adquiri, já de conhecimento e estou fazendo uma cartilha, é que sirva de material pedagógico para as novas gerações. Então, esse conhecimento, através da minha pesquisa, da minha ação do PIBID, ela não vai ficar esquecida, porque ela está documentada e as novas gerações vão poder acessar esse conhecimento, no qual muitos deixaram se perder, e através dessa pesquisa eu consegui fazer um resgate histórico e documental. E agora eu posso deixar como um apoio pedagógico nas escolas e vai servir para novas gerações. Eu posso morrer, mas meu material vai ficar lá, vivo, e as novas gerações vão saber quem fez aquela pesquisa e vai servir de apoio pedagógico.